Conosco. Eu sou Malone Rodrigues, sou psicólogo, filósofo e sou um dos diretores aqui da Inspirar Centro de Saúde e Bem-Estar. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e vou passando a palavra para o meu sócio aqui, o psicólogo Rodrigo Paganella, que vai dar as honras da casa para o nosso convidado. Ahn, Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro para fazer um diálogo atual, estoico, sobre o tempo e a vida plena, para nos ajudar a mergulhar nesse tema tão profundo e talvez mais atual do que nunca. Nós temos a honra de receber o professor Drayton Gonzaga de Souza, filósofo, psicólogo, doutor, pós-doutor em filosofia, nosso orientador de mestrado, meu e do Malone, com que doutor Drayton atualmente pró-reitor da Pontifícia Universidade Católica, que possui uma trajetória admirável, um currículo extenso, unindo desde o pensamento clássico até os desafios da vida moderna, que é o que nós estamos nos propondo hoje. Bom, eu queria iniciar, né, antes de passar a palavra pro professor Drayton, já querendo, assim, de início, perguntar, né, o- por que o tempo, assim, é tão importante para todos nós e o que a filosofia tem a nos trazer sobre isso, ou a nos ajudar a compreender e trazer uma certa forma de consolo. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, querido Malone, querido Rodrigo, pelo convite, que muito me honra para estar aqui com vocês nessa hora de conversa. Gostaria de saudar também as demais pessoas que nos acompanham. Temos aqui ilustres participantes dessa live e destaco aqui minha querida amiga, psicóloga e advogada, doutora Liane Tomé, e meu querido amigo Padre Massulo, Guilherme, que nos acompanha aqui também, e os que eu não mencionei. A tua pergunta, Rodrigo, ela é muito certeira, porque o tema do tempo ocupa os filósofos desde há muito tempo. Faz tempo que os filósofos se ocupam com o tempo. E, e nós já vemos reflexões sobre o tempo em Aristóteles, no âmbito da física, por exemplo. E um dos grandes autores, um marco na reflexão do tempo, é Santo Agostinho, que dedica um capítulo das Confissões, nós chamamos de livro, o livro 11º, ele dedica à questão do tempo. E lá aparece a célebre frase: olha, se vocês não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é. Agora, se vocês não me perguntam, se vocês me perguntam, eu não sei. Então, se não me perguntam, eu sei. Mas se me perguntam, eu não sei. E depois nós temos reflexões em Sêneca, nós temos reflexões, já antes de Agostinho, perdão, né? Temos em Kant, temos em Heidegger. Eu diria, Rodrigo, que o tema do tempo ele é relevante para nós, porque a nossa vida ela se dá no tempo. Como tu colocaste no título da nossa conversa de hoje, Malone e tu colocaram, vocês colocaram, ah, tempo e vida plena.
a nossa existência, ela se dá no tempo. E ela é marcada pela finitude. Nós temos um começo, temos um fim. E a nossa existência, ela se dá no tempo. E esse tempo, ele não é ilimitado. Esse tempo é limitado. E os filósofos desde sempre se ocuparam com isso. Existe um tempo da história, um tempo do mundo, e dentro desse tempo do mundo está a nossa existência. Esse seria o meu start sobre isso, Rodrigo. Ai, dentro desse tempo do mundo, professor, ah, existe uma distinção que a gente pode fazer entre, portanto, entre ah, a, o- a vida que dura e a vida plenamente vivida. Ah, talvez aqui uma distinção entre Cronos, os conceitos de Cronos e de Kairos. Como essa diferença pode nos ajudar a pensar a qualidade do nosso tempo vivido hoje? Perfeito, Rodrigo. Já os gregos faziam a distinção entre diversas formas de tempo, né? Um tempo eles chamam de cronos, ou chronos, que é o tempo cronológico, como a palavra cronos indica, vou dizer, é o tempo do relógio. O outro tempo, outra designação de tempo para os gregos é kairos. E kairos pode ser traduzido, a palavra kairos pode ser traduzida como tempo de graça, como o tempo oportuno. Então, já os antigos, eles faziam uma distinção entre tempos e vita. Isso aparece literalmente em Sêneca. Ele diz que a nossa existência, ela não deveria ser medida pelo tempus, pelo cronos. A nossa existência deveria ser medida pelo kairos. Então, pode-se falar de uma vida vivida e de uma vida não vivida. Acontece o caso, nós temos aqui alguns terapeutas no nosso grupo, na nossa live, Malone, que é psicólogo, o Rodrigo mesmo, a Liane. Não sei se vocês já fizeram a experiência na prática terapêutica de vocês, de um paciente dizer: Ah, eu não sei o que que eu fiz entre o meu 30º e meu 40º ano de vida. Parece que eu lembro pouca coisa daquele tempo, né? E esse é o indício. Por que que a gente não lembra certos períodos da vida? Talvez porque a gente viveu, como diríamos na gíria hoje, no automático, né? Não foi uma vida vivida, para usar termos que são muito familiares ao Malone, não foram tempos vividos com atenção plena, com a prosopé dos estoicos, não foram tempos vividos com cuidado, mas simplesmente eu deixei a vida passar, né? Usando aqui terminologia popular, né? Do samba, deixa a vida me levar, né? Ou mencionando o Paulinho da Viola, nosso filósofo cantor, não sou eu quem me navega é o mar. Isso ele canta uma música chamada Timoneiro. Então, aqui está a distinção entre um tempo meramente cronológico e o tempo humano. E quando nós falamos desse tempo humano, dessa vida vivida, eu gostaria de mencionar um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, que pode ser considerado um dos maiores filósofos do século XX. Ele escreveu uma obra com o título Ser e Tempo, Sein und Zeit. E em Sein und Zeit, em Ser e Tempo, já começa pelo título, né? O ser, a existência, ela se dá no tempo. A nossa vida é marcada pela temporalidade, que ele chama de Zeitlichkeit. A nossa vida é marcada pela historicidade, a Geschichtlichkeit. Então, nós somos seres no mundo, como ele afirma, in der Welt, e como seres no mundo, nós somos seres marcados pela temporalidade e, portanto, pela transitoriedade, e marcados também pela historicidade. O ser humano, ele faz história.
a formiga, o gato, inclusive eu vi agora nessa live um gato passando, é, eles não têm a dimensão da historicidade. Não. Nós podemos distinguir entre uma primeira natureza e uma segunda natureza. Nós compartilhamos com os demais seres do mundo, com os animais não racionais, a primeira natureza. Nós somos seres corpóreos, seres materiais. Mas a segunda natureza, essa é especificamente humana, trata-se da historicidade, da cultura e do ser humano como uma autoconstrução. E essa autoconstrução, que é a nossa tarefa, a tarefa de cada um de nós aqui, ela se dá no tempo. No tempo. Então, por isso que é tão importante a questão do tempo. Porque esse é um bem escasso, é um bem que não volta. Então, se eu desperdiçar, eu estarei desperdiçando não só o tempo, mas desperdiçando a minha própria vida. E os estoicos, e tu conheces bem isso, não, Rodrigo? Já falavam sobre isso, especialmente Sêneca. Sêneca diz que a nossa vida, na verdade, não é curta, ou de brevitate vitae, sobre a brevidade da vida. Ele diz que a nossa vida não é curta. O problema é que nós, segundo ele, desperdiçamos nosso tempo. Não é o fato de nós não termos tempo. Temos, sim. A questão nossa, a questão humana, é o desperdício de tempo. Então, ah, essa questão é tão séria, tão profunda, a questão do tempo e existência, tempo e vida plena, como vocês intitularam nossa fala de hoje, nossa conversa de hoje, porque aqui se trata dessa distinção fundamental que aparece contemporaneamente em Martin Heidegger. Uma vida autêntica e uma vida inautêntica. Isso é um título, inclusive, de uma obra do Michel Foucault, que estava aqui na minha mesa ontem, que é sobre a verdade acerca de si mesmo. Eu posso levar uma vida inautêntica, simulando, mentindo para mim mesmo, e essa vida não é uma vida plena, não é uma vida que realiza. A vida que realiza, que nos realiza, é a vida vivida de modo autêntico, quando eu tenho uma consciência plena, não todo o tempo, evidentemente que isso é impossível, mas boa parte da vida, do tempo de existência que eu tenho. Então a gente tem aqui a autenticidade como das características que qualificam essa vida vivida plenamente, né? Eu acho que é, é, quero retornar ainda a essa questão, mas antes, professor, queria apenas fazer um comentário a respeito da sua fala enquanto psicólogo clínico também, que depois que eu, compartilhando aqui uma experiência própria, depois que eu coloquei o tempo como algo essencial, a análise do tempo como algo essencial, muita coisa mudou na minha forma em mim como terapeuta e nos processos em terapia. E isso aconteceu muito a partir de um texto que o senhor me enviou sobre Sêneca, né, o diagnóstico e a cura no tempo, né? Então, ah, o que me marcou bastante, assim, daquele texto foi a importância de a gente fazer um diagnóstico de aonde nós estamos desperdiçando o nosso tempo, né? Aqui entra também uma vida examinada, né? A autorreflexão, né? Como nós estamos vivendo. Isso a gente faz em psicoterapia, mas a gente também pode fazer essa autorreflexão com a gente mesmo. Como a gente está vivendo o nosso tempo, considerando, eu peguei alguns dados aqui, que um terço da vida, a gente passa dormindo, né? Hoje em dia a gente passa de 6 a 7 horas em frente às telas, trabalhando, sendo que
2 dessas horas, os cientistas falam que são gastas completamente distraídos, sem propósito, apenas navegando sem estar presente. Queria que tu eh, pudesse assim jogar uma luz, portanto, sobre a reflexão do que a gente está experimentando nos dias atuais, né? Quais são os desafios atuais na nossa administração do tempo e como que nós podemos fazer esse diagnóstico, daquilo que está nos roubando tempo para que possamos viver mais plenamente. Rodrigo, ocorre-me agora um romance, né, de um autor alemão chamado Michael Ende. Michael Ende, e o romance se chama Momo, M-O-M-O, ou Os Ladrões do Tempo. Tá? O livro, esse livro foi traduzido ao português, tentei buscar agora aqui, porque desapareceu um segundinho, fala exatamente dos ladrões do tempo. Tá? E nós, nesse exame, nessa vida examinada da qual tu falas, né, citando Sócrates, e isso foi inclusive objeto de uma postagem tua no Instagram há alguns dias, muito, que eu apreciei muito. Sócrates diz exatamente isso. Não basta eu viver, né? Isso acontece com outros seres não humanos. O ser humano, ele para ele não basta viver. Ele tem que saber por que vive, o que vive, para que vive. Um filósofo francês contemporâneo chamado Maurice Merleau-Ponty, numa obra chamada Fenomenologia da Percepção, ele diz que nós, seres humanos, estamos condenados à questão do sentido. Essa questão, a questão do sentido, ela não nos deixa inquietos. É o core inquietum de Santo Agostinho. Nós não vamos repousar, nós não vamos ficar quietos, tranquilos, se nós não colocarmos a questão do sentido na nossa existência. E essa existência que se dá no tempo, e o sentido também tem uma dimensão temporal, porque o sentido geralmente está lá na frente. A gente antecipa no dia a dia, mas está lá na frente. Então, Rodrigo, para não fugir da tua questão, eu diria assim, é muito importante a questão da administração do tempo. Administração do tempo. E sugiro mais um livro, né? Eu já descobri que nas minhas lives, o mais importante são os livros que eu indico do que aquilo que eu falo. Tá? E o livro que eu gostaria de recomendar para vocês vivamente, que me tocou muito, tem como título 4.000 Semanas. 4.000 Semanas. Foi traduzido ao português. 4,000 Weeks. A nossa vida, ela dura em torno de 4.000 semanas, que significa 80 anos. E eu já vivi 3.000 semanas. Se eu tiver sorte, eu vou viver ainda mais 1.000. Muita sorte. Pode ser que não seja 1.000, pode ser que seja um número menor, pode ser que seja até mais. Mas vamos dizer assim, vamos ficar na média, já que psicólogo cognitivista gosta de estatística, de números, né? Então, eu vou deixar por aí, tá? Então, o que que eu vou fazer com esse tempo, né? E aí eu tenho que citar novamente Sêneca, que diz o seguinte, usando, vamos dizer assim, de alguma forma, o Epicteto. O Epicteto, no Enquiridio, que está no manual, ele diz o seguinte, há coisas que estão sob meu domínio, sob meu encargo, e há outras coisas que não estão sob meu domínio, sob meu encargo, que não depende de mim. Nós costumamos trazer aquilo que depende de mim e aquilo que não depende de mim. E Sêneca aplica, de alguma forma, essa frase
de Epicteto, a questão do tempo. Não depende de mim. O quanto, isto é, quanto eu vou viver. E até discordaria hoje de Sêneca, dizendo, sim, até isso depende um pouco de mim. Porque se eu fizer exercício, tiver um bom sono, uma boa alimentação, eu provavelmente vou viver mais tempo. Mas pode ser que aconteça um acidente. Mesmo um grande desportista que treina todos os dias, pode ser atropelado, ou pode ter um acidente aéreo aí e falecer. Então, isso não depende de mim. O quanto. Agora, o como eu vou viver o tempo que me resta, que me é desconhecido, isso sim depende de mim. Então, onde assim, é um convite à atividade, a configurar a vida conscientemente. Isto é, não ser apenas levado pela existência, pelo tempo, só cumprir a tabela, como nós dizemos na linguagem futebolística. Aqui se trata de outra coisa. Aqui se trata de ativamente assumir a condução da própria existência e ser esse timoneiro. Não se deixar levar pelas ondas, pelas águas. E a internet, o exemplo que tu deste, Rodrigo, é um exemplo claríssimo disso, porque a gente surfa. Eu fiquei surfando na internet. Na verdade, quem me levou foi a internet. Hoje em dia existe essa procrastinação nova, né? Bedtime procrastination, né? As pessoas vão se deitar às 11 da noite, e aí o celular ele brilha, aí vou olhar só mais essa mensagem, e aí fica mais uma hora olhando o celular. Bedtime procrastination, assim que se chama hoje. Então, esse é um exemplo claro de quando eu não sou aquele que conduz a minha vida, mas eu sou conduzido. E nós temos que estar muito atentos àqueles que roubam o nosso tempo, como, por exemplo, pessoas tóxicas, né? Ou os imperativos da sociedade de consumo. Existe outro livro que eu recomendo, que tem como título 24 barra 7, que é o seguinte: a última coisa que nos foi roubada nos tempos modernos, ou odiernos, na contemporaneidade, é o nosso tempo. Porque nós ficamos mais tempo acordados para consumir, né? Quando nós estamos dormindo, nós não estamos consumindo. Então, a Black Friday começa à meia-noite e um, né? As ofertas, de companhias aéreas dão-se na madrugada. Então, a última coisa que era nossa, que era dispor sobre o nosso sono e nossos sonhos em parte só dispõe, né? Mas o nosso sono, está sendo levada, roubada. Então, é um convite aqui, onde assim, a levar uma vida consciente, autônoma, e para concluir essa minha fala nesse bloco, é, é uma vida vivida na subjetividade, que significa uma vida com familiaridade comigo mesmo. Quando eu não sou um estranho para mim, mas quando eu tenho intimidade comigo mesmo. E não chego no final da vida assim, eu nem me conheço, eu sou um desconhecido para mim mesmo. Professor, esse primeiro bloco, te agradecer aí pelas reflexões. Sempre é bom te escutar. Recordo aqui que quem quiser trazer alguma pergunta, alguma complementação, pode colocar aqui no chat, que aí no terceiro bloco a gente vai trazer esses questionamentos, essas sugestões. E também no nosso site nós vamos depois fazer já ali uma matéria com as dicas de livros que o professor Drayton foi sugerindo aqui, com links e materiais ali para vocês conhecerem, já estamos organizando aqui. E eu faço então agora a minha pergunta, professor. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei de uma viagem, uma excursão, e pela Grécia. E na última rodada eu já estava tão cansado de ver tanta informação, e eu e mais uma senhora decidimos parar para tomar uma água, e eu não fui para aquela mais uma temática que teria da exposição, que foram várias atividades.
E às vezes eu lembro com carinho, com riqueza de detalhes, essa conversa que eu tive com essa senhora, a reflexão que ela fez da vida dela. E às vezes eu confesso que eu não lembro tudo que a gente, o museu, aonde a gente visitou, eu não lembro. Mas aquele tempo, quando tu falava do tempo propício, do tempo com cuidado, com atenção, esse é um ponto. Também falar do passado, né, que a gente vem cada vez mais nesse processo de aceleração, mudando a nossa sociedade, mudando a forma como a gente se relaciona com o tempo. Tu acaba de trazer a questão da a última fronteira era o sono. Nós tínhamos esse tempo para dormir e agora cada vez mais vai se oscilando. Mas eu me lembro, eu sou do tempo ainda do início da internet, e nós tínhamos que ficar até acordado de madrugada para poder mexer na internet. Então, mas ainda tinha um tempo, era como se tu entrasse num espaço para acessar. E hoje nós estamos conectados 24 horas. A gente, eu brinco que a minha relação com o WhatsApp é muito tranquila, mas a minha fama é horrível, porque eu demoro para responder. Eu sou bem, é isso, respondo. E hoje a nossa relação com as pessoas, influenciada pelas tecnologias, é essa aceleração. E aí agora eu trago a pergunta, professor, sobre essa era secular. Eu sei que o senhor é um grande leitor do trabalho do Charles Taylor sobre a era da secularização e essa conexão com o tempo, a vida. Como é que se dá isso, professor? Obrigado, querido Malone. Um bom dia também para a querida Gabriela, que nos acompanha aqui, e o nosso querido Valentino também. São uma série de questões que tu colocas, querido, altamente pertinentes. Há um provérbio latino que diz o seguinte: multum sed non multa. Isto é, muito em termos de intensidade, de qualidade, non multa. Multa significa que muitas coisas. Então, esse tempo, por exemplo, essa conversa mencionada por ti, na Grécia, foi em Atenas, que é a belíssima Atenas, berço da filosofia, ocidental, pelo menos, é essa a dimensão, tá? Onde, sim, menos. Menos, nesse caso, é mais. E, nesse contexto, eu vou citar um filósofo que tu conheces, né? Já tiveste a oportunidade até de receber um autógrafo do livro dele, fotografado para ti, que é Hartmut Rosa. Hartmut Rosa é um sociólogo, melhor que filósofo, sociólogo alemão, ahn, que já esteve 2 vezes na PUC e virá na terceira semana de novembro. O livro que eu recomendo é esse aqui, ó. Aceleração e... Não, Alienação e Aceleração, tá? Esse é o livro que eu recomendo. E, e ele fala exatamente sobre isso, Malone, e queridos que estão aqui. O nosso tempo hoje, ele se caracteriza por uma vertiginosa velocidade. Nós não paramos mais, dia e noite, sem parar. Parece Heráclito, que tudo flui, tudo corre, nada para. E isso tem a ver com o fenômeno da secularização, já vou logo conectar, no seguinte sentido: a secularização tem tudo a ver com o tempo, porque vem da palavra latina seculum, que significa 100 anos, ou significa também este mundo, os filhos desse século. Em grego é éon. Ahn, Então, o que acontece com a secularização, que é um fenômeno típico do século XIX, diria, especialmente do século XIX? É, Secularização significa uma passagem, uma transição. Aquilo que era antigamente do âmbito transcendente, agora pertence ao imanente. A Liane está conosco aqui, advogada, civilista. Nós temos, o Rodrigo também é advogado. Nós temos
no direito civil o direito das coisas. E lá aparece a tal de desapropriação. Então, o que que acontece no século XIX? Muitas coisas que eram atribuídas a Deus, à religião, ao transcendente, são desapropriadas e apropriadas pelo ser humano. Então, se nós vivíamos até o século XIX fortemente nessa perspectiva do transcendente, do eterno, a partir do século XIX, nós passamos a viver muito mais na perspectiva da imanência. Deste tempo aqui, não olhamos para o além, nós nos concentramos no aquém. E, juridicamente falando, isso acontece na Alemanha, que surgia com Bismarck. Muitas propriedades que eram da igreja passaram para o poder temporal do Estado. Isso é desapropriação, isso é secularização. É um conceito jurídico que aparece já no direito canônico, quando alguém deixava o Estado religioso, Estado presbiteral, e depois se laicizava, um presbítero que se tornava lei. Então, essa noção de passagem, aquilo que era do transcendente, agora é imanente. Se nós vivíamos fortemente, até então, numa perspectiva de vida eterna, agora a nossa vida é aqui. Essa é a grande mudança que se dá no século XIX. Bom, se a vida é aqui, se a vida termina com a morte, eu tenho que fazer tudo o que dá dentro desse lapso temporal. E é por isso que nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, o multitasking. Então, eu vou agora fazer o almoço, com a televisão ligada, olhando a cerimônia de sepultamento do Papa, com, com fone de ouvido, escutando a música do Spotify, né? E sei lá mais o que. Então, nós fazemos três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo. A simultaneidade. Porque o tempo ficou contraído. Se eu tinha perspectiva de eternidade, agora eu não tenho mais. Tudo tem que acontecer aqui. Aqui nós temos alguns jovens. Acho que o mais jovem que eu vejo aqui é o Valentino, o querido Valentino. Não o Valentino, mas outros jovens da idade dele, quando saem no sábado para balada, ele não sai porque ele fica estudando psicologia, ou para as festas, como dizem vocês contemporaneamente. Hoje a turma não vai mais numa festa só, né? Passa numa, passa noutra, passa em outra. Com esse medo, vamos dizer assim, de perder alguma coisa que está rolando, que está acontecendo em uma outra festa. Então, isso se deu à contração do tempo. Abrindo mão da perspectiva de eternidade, tudo tem que acontecer na finitude, porque é um tempo marcado por uma outra característica que é o niilismo. Isto é, com a morte, tudo acaba. Não há uma perspectiva transcendente. Então, essa é uma mudança que aconteceu na história das ideias que tem impacto em todos nós, e inclusive no nosso psiquismo. E Hartmut Rosa, nesse livro aqui, descreve isso com muita propriedade. Alienação e aceleração, né? Vou dar um outro exemplo. Em 1984, eu fui a Santa Maria participar de um encontro de juventude e eu fui de trem. Um trem saía na frente do aeroporto. Do aeroporto, rede ferroviária nossa aqui, né? Federal, até Santa Maria foram 9 horas. Um banco duro de madeira. Isso foi em 1984. Em 2023, eu fui dar uma palestra em Santa Maria, na universidade. Eu levei 1 hora de Porto Alegre até lá. Fui com um voo, fui de avião. Então, a diferença entre 84 e 2023 é de 8 horas. Vocês poderiam pensar, ah, não, nessas 8 horas, então eu fiquei lendo Sêneca, Marco Aurélio, no aeroporto. Não, vocês sabem que não, a resposta é não. Porque a ciência a técnica que nos prometeram acelerar certos processos vitais para que nós tivéssemos mais tempo, a ciência técnica esqueceram de dizer o seguinte: com essas benesses trazidas pela tecnociência, não diminuíram, ao contrário, aumentaram as nossas demandas.
E as demandas aumentaram exponencialmente. Então, esse tempo de atenção plena, tu escreveste um livro sobre isso, né, Malone? De, de meditação ou mindfulness, que é a tua especialidade, isso caiu em desuso e em outras épocas havia. Então, hoje parece que nós somos convidados a diminuir, a diminuir. E aí o Hartmut Rosa escreveu um outro livro, que é esse aqui. Eu só tenho aqui o exemplar em alemão, mas foi traduzido ao espanhol, que é Ressonância. Tá? A resposta à aceleração, que é o primeiro livro dele, Beschleunigung, é ressonância. A ressonância é exatamente isso. É eu estar atento às sonoridades, atento às sonoridades da minha própria alma. Né? Então, o tempo vivido, aquele ó, com plenitude, com autenticidade. E para concluir esse bloco aqui, queridos e queridas, hum, a- o texto mencionado pelo Rodrigo, ele diz o seguinte: os gregos sabiam isso, tá? Existe um médico do corpo e existe um médico da alma. O médico da alma, para os antigos, é o filósofo. Hoje nós diríamos, é o psicólogo. E, na opinião de Sêneca, todos nós estamos enfermos. Todos nós estamos doentes. O mundo é um grande hospital. E a filosofia, ela se apresenta como terapia, como cura, que é o significado dessa palavra em grego. A palavra terapia em grego significa cura. E assim como o corpo ele precisa de cuidados, de medicamentos, de alimento, assim também essa nossa dimensão psíquica. E na antiguidade, pelo menos na teologia cristã, se trabalhava com essa tríplice dimensão. Nós somos soma, que é corpo, soma somatos. Nós somos psique, que é o psiquismo, as emoções e sentimentos. E nós somos pneuma. Pneuma é a dimensão da espiritualidade, onde está a questão do sentido, etc. Eu achei interessante que a gente primeiro falou do tempo numa perspectiva bem conceitual, depois passamos sobre os diagnósticos daquilo que nos rouba tempo, e o professor Drayton foi ao longo da exposição trazendo antídotos a esse mal assim que é desperdiçar o tempo de vida, né? Eu anotei aqui alguns na alguns na alguns citados pelo professor, como o sentido de vida, a autenticidade, o domínio de si, né? Não deixar que outras coisas roubem o nosso tempo, né? A gente assumir o controle da nossa própria vida, sabendo distinguir também o que está no nosso controle do que não está no nosso controle. E aqui, por fim, o que eu acredito que seja o grande desafio a todos nós, a administração a- dessa aceleração, né? Então, sem dúvida, nós fazemos mais coisas. A nossa demanda aumentou. Nós estamos sempre, né, constantemente sendo chamados a fazer com estímulos. Mas o próprio Sêneca dizia, existe uma diferença entre viver bem e a vida do homem ocupado, né? Bom, professor, ainda nessa linha, assim, para mim é muito, é realmente, assim, um momento muito precioso sempre quando eu lhe escuto, e eu quero trazer as perguntas aqui do pessoal que mandou no chat, e uma minha também, né?
Ah, bom, a gente pode pensar que uma das características, acho, da filosofia antiga é, é pensar, é ter a filosofia não só como um exercício intelectual, acadêmico, e sim como e mais como uma arte de viver bem, né? E é nesse sentido que eu gostaria de lhe perguntar, professor, o que que o senhor poderia dar de dicas ou orientações assim para as pessoas sobre alguns tipos de exercícios ou questões que possam nos conectar com essa vida plena? Rodrigo, fizeste um excelente resumo do que nós vimos até agora e eu gostaria de introduzir mais uns dois elementos, três elementos, que são os seguintes. Quando eu conduzo a minha vida, nós comumente chamamos isso na filosofia de autonomia. Autós é si mesmo, nomos é lei. Daí vem anomia, que é ausência de lei, deuteronômio, que é acima da lei. E quando outro assume o comando da minha vida, isso a gente chama de heteronomia. Então, o convite que é feito para nós, pela filosofia e pela nossa live de hoje, é levar uma vida plena, uma vida consciente, uma vida autêntica, uma vida de autonomia. Claro que a nossa autonomia é uma autonomia relativa, porque nós somos seres, ao mesmo tempo que autônomos, vulneráveis. Então, existe um elemento da vulnerabilidade, da falibilidade, que também nos constitui. Então, autonomia, para que eu não seja compreendido de modo equivocado aqui, condução da própria vida, não significa abrir mão dos outros, passar por cima dos outros, ignorar os outros. Ao contrário. Um, Platão, numa obra chamada Alcibiades I, ou Alcibiades Maior, ele diz que o ser humano ele exerce o autocuidado, que ele chama de epimelia realtu, só quando ele sai de si e se reconhece nos olhos, nas pupilas, como diz lá o texto, do outro. Então, para que eu possa me conhecer e para que eu possa me cuidar, eu tenho que sair de mim mesmo e me abrir ao outro, né? Então, não existe autoconhecimento sem passar pelo outro. É por isso que a nossa profissão é tão nobre, a profissão de psicólogos, né? Não, não é que nós sejamos perfeitos, infalíveis. Não. Nós somos aqueles que possibilitam que o paciente se encontre consigo mesmo. Assim como nós, como psicólogos, também fazemos supervisão e fazemos terapia, porque esse processo de autoconhecimento diz respeito a cada um de nós, né? A cada dia a gente se descobre. E a gente se descobre, se autodescobre de modo dialógico. A gente tem que falar. É a forma de se autoconhecer, né? Em alemão tem os três Es, letras E, tá? Em alemão é Erleben, Erinnern e Erzählen, que significa Erleben, a minha vivência, o que eu vivi. Erinnern, que é lembrar, a lembrança, a recordação, a memória. E o terceiro, que é Erzählen, que é narrar, contar. Então, eu faço uma série de experiências na minha vida, das quais eu lembro apenas parcialmente, não lembro de tudo, como o Malone não lembrava de tudo da conversa lá em Atenas. E um terceiro elemento que se dá no âmbito terapêutico, no SESC terapêutico, que é a narrativa, a narração. Eu não apenas me conheço, mas eu me narro. Tá? Tem um livro em alemão com esse título. Não é conhece-te a ti mesmo, é conta a ti mesmo.
conta-te a ti mesmo, ou narra-te a ti mesmo. Então, a importância da narrativa, da linguagem, que é algo eminentemente intersubjetivo. Então, a, a autorrealização, a vida autêntica, a vida autônoma, ela não é uma vida em si mesmada. Eu só consigo ser, me tornar, quando eu saio de mim e retorno a mim. Hegel, filósofo Hegel, que nasceu em 1770, morreu em 1931, ele fala da tal de autoconsciência, Selbstbewusstsein. Ele diz assim, uma consciência só se torna consciência de si, ou autoconsciência, quando se perde no outro. Tem que sair de si. Tem que sair de si. Quem não arriscar sair de si, nunca vai chegar a si, né? Como essa frase de Hegel, que é bem complexa, é traduzida por Vinícius de Moraes numa obra chamada Berimbau, né? Lá ele diz o seguinte: quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém, nem a si mesmo. Não vai amar nem a si mesmo, se não sair de si. Então, o processo de autodescoberta, de autocuidado, de autoconhecimento, ele passa pela saída de mim, para poder retornar a mim de um modo distinto. Não mais o mesmo, tá? Mas um eu perpassado pelo outro, pela alteridade. E nesse contexto, eu gostaria de dizer, então, que a filosofia, provocada aqui pelo Malone, ela não é mera ciência, algo árido, não palatável. Não. A filosofia, já que ele provocou, e nós não tínhamos combinado, ela é, com Pierre Hadot, ela é uma forma, uma maneira de viver. Esse livro aqui tem como título Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga, e parece que foi lido mesmo, né? E ele tem esse texto que eu considero extraordinário, a filosofia a filosofia como maneira de viver. Então, a filosofia, ela tem a ver com sabedoria. A palavra vem do grego philos, que é amigo, e sofia, que é sabedoria. Sabedoria não é um acúmulo de conhecimentos. Isso o computador faz melhor do que nós, o chat GPT faz melhor do que nós. O sábio não é aquele que detém muitos conhecimentos, né? Mas é aquele que, desses conhecimentos que tem, ele faz alguma coisa na sua vida, torna a sua vida uma vida plena. E essa é a sabedoria, não é a questão do acúmulo de conhecimento. Qualquer data center aí nos bate em termos de informação. E aí eu me permito citar um filósofo grego chamado Epicuro, também mencionado por Pierre Hadot, que é o autor desse livro aqui. Ele diz o seguinte: vazio é o discurso daquele filósofo pelo qual nenhum sofrimento humano é tratado. Ele usa a palavra pathos para sentimento, para sofrimento, tá? Então, ó, eu vou repetir: vazio, perdão, é o discurso daquele filósofo pelo qual nenhum sofrimento humano é tratado. Com efeito, como não há nenhuma utilidade na arte médica se ela não trata, terapeuei, as doenças dos corpos, assim nem na filosofia, se ela não expulsa o sofrimento da alma. E aí, de sofrimento da alma, usa a palavra pathos também. Então, a filosofia, ela é uma ajuda, ela é uma ferramenta, um instrumental para que nós tenhamos uma vida mais consciente. E, lógico, a psicologia é filha da filosofia e vai assumir várias tarefas que eram da filosofia. E a questão do passado que tu colocaste, bom, esse é um tema maravilhoso, né? Um tema fantástico, que aparece. Não, vou ter que repetir, desculpe, vou ter que repetir, que já aparece em Epicteto. Epicteto diz o seguinte: não são os acontecimentos que nos perturbam, agitam, mas as representações, ele chama isso de dogmata, pode ser traduzido literalmente esse termo por crenças, sem problema algum, sem puxar para terapia cognitivo comportamental.
Então, aquilo que nos incomoda não são tantos acontecimentos, porque eles são imutáveis. É algo que não está sob o meu domínio mais, não está sob o meu encargo. Os fatos passados não estão mais sob meu controle. Agora, as representações, então, aquilo que aconteceu, que é pragmata, isso já passou. Agora, as dogmata, as crenças, as representações, essas, sim, elas podem ser mudadas. E é isso que a gente faz em terapia. Nós não mudamos mais os acontecimentos do passado dos nossos pacientes, mas nós ajudamos nesse processo para que o paciente mesmo tenha uma outra relação com os fatos pretéritos. E essa relação ela está no psiquismo, né? Então é aí que nós temos que atuar. E por isso que terapia não é para louco, terapia é para gente normal e altamente solitário. Obrigado, professor. Vamos então para o nosso último bloco, que agora eu vou trazer as perguntas que os colegas, os participantes foram trazendo aqui no chat, mas já vou aproveitando para dar um spoiler para vocês. A nossa próxima live, em maio, será no dia 29/5, às 19 horas. E o tema vai ser saúde mental e a busca por sentido de vida. E o convidado vai ser o professor Luciano Marques de Jesus, especialista em logoterapia, também ali professor da PUC-RS. Nós vamos divulgar pela nossa newsletter, nosso site e redes sociais. Já fica aqui o convite para vocês. Vou trazendo agora, professor, umas perguntas aqui dos colegas que foram trazendo. Tem da Mab, ela questiona assim: de que modo, para Sêneca, o tempo se revela não apenas como passagem, tempo, decorrido, mas como essência da existência humana, lembrando ainda da relação com a liberdade do sábio. Também temos uma dica do professor Massulo, que lhe sugere o Ritmo dos Monges, do Anselmo Green, autor que eu acho que o senhor conhece. E temos mais aqui aí uma pergunta da Flávia, que é o reconhecimento da transcendência da vida para além da matéria e dedicar amor ao que fazemos, já que o amor é capaz de eternizar. Obrigado aos queridos amigos aí que trouxeram as perguntas, as questões, as contribuições, começando pela Mabi. A Mabi aborda a questão dessa questão da passagem, né, da transitoriedade. E o próprio Freud escreveu um fragmento, um título Vergänglichkeit, que é essa transitoriedade. E, e eu concordo com a Mabi quando diz, ela fala da palavra essência, né? E eu diria assim, nós somos no tempo. Nós somos no tempo. O tempo é constitutivo da existência. Nós não somos fora do tempo. Assim como nós, para retomar Heidegger, somos seres mundanos, isto é, seres no mundo, a mundaneidade, a Weltlichkeit, é algo constitutivo a nós. Também a temporalidade é algo que não nos é externo, não é exterior a nós, mas constitutivo. Constitutivo. E vocês aqui são muito jovens, não, não trilharam tantas semanas como eu, ah, até hoje. Então vocês vão ver que eu tenho lembranças da minha infância. Já está bem mais longe do que a infância de vocês, né? E aí algo permanece no tempo que é essa espécie de portador de vivências, tá? Que é um sujeito. Alguma coisa, Platão já sabia isso. Ah, eu mudo a cor do cabelo, da barba, perco o cabelo, mas alguma coisa permanece. O que que é esse permanece? Sim. Isso que permanece? Ou para usar a linguagem aí já mencionada hoje, o que que é esse si? A consciência de si. O que que é esse si que permanece? Não obstante tantas coisas mudarem ao longo da nossa existência, né? Então, a provocação do professor Massulo
muito oportuna. Ah, Os Pares do Deserto, né? Eu comprei 2 livros essa semana, eu não sabia que havia tradução desses livros para o português, de Evagrio Ponte, que é uma espécie de precursor da TCC, né? Eh, Então, já os monges do deserto conheciam pensamentos automáticos, etc, etc, né? Tudo isso já está de alguma forma presente lá. Eles conheciam muito bem a alma. Então, por causa do Anselm Grün, eu comecei a ler esse tipo de texto. Por acaso, sem combinar, não foi. Ninguém vai acreditar que não foi combinado, né? Por acaso, os 2 livros estão aqui na minha mesa, tá? Um é Sobre os Pensamentos, tá? De Evagrio Pontico, Peri Logismon, sobre os pensamentos. É bem fininho, tá? E o outro é Tratado das Réplicas, tá? O antirrético, tá? Então, antirréticos, eu recomendo vivamente para vocês esses 2 livrinhos, tá? É, como história das ideias, para ver que muitos elementos que a gente considera hoje da psicologia já estão presentes na tradição teológica e na tradição filosófica, tá? Não quer dizer que a gente vai ter que fundamentar esses elementos hoje teológica ou filosoficamente, não estou dizendo isso, né? Mas a gente pode aproveitar, vamos dizer assim, o conhecimento desses autores do passado. Sobre a questão do transcendente, essa é uma questão muito importante. Em que medida? Em que medida? Existe uma transcendência já horizontal, né? É esse movimento que eu relatei minha fala hoje de saída de mim mesmo, tá? Essa já é uma transcendência, tá? Quando eu não permaneço em mim mesmo, meramente em mim, nesse momento imanente, mas eu saio de mim, tá? E a questão da transcendência vertical, essa é um pouquinho mais complexa, né? Essa está ligada ao âmbito da fé, da espiritualidade, né? Mas parece, né, há um professor da URGS, o professor Bruno, que trabalha essas questões, que não só parece, há dados objetivos, que espiritualidade tem impacto positivo no nosso psiquismo, tá? Então, saúde mental e espiritualidade, inclusive na dimensão transcendente, não são coisas excludentes. Ao contrário, a espiritualidade, ela fomenta a saúde mental. Ela pode ser patogênica? Pode ser, né? Ela é necessariamente patogênica? Não, né? Ela pode gerar doenças? Pode gerar doenças, desvios, por exemplo, uma consciência escrupulosa ou algo parecido, né? Mas isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade é que a espiritualidade, a transcendência, o sentido vertical, também possa, ou na verdade eh, fonte de saúde psíquica. E, então, eu gostaria de dizer para vocês que, para finalizar assim, esse bloco, é, a, o tempo, em grande parte, o tempo vivido na consciência, tá? Assim, vou dar um exemplo trivial. Um jogo de futebol. Meu time está ganhando, o tempo não passa. Meu time está perdendo, o tempo voa. Então, o tempo é, em grande parte, aquilo, como dizia Santo Agostinho, distensio anime, aquilo que acontece na minha consciência, né? E aí, aí eu coloco a importância de relacionar saúde mental com tempo e tempo com saúde mental. Eu achei uma imagem na internet, achei fantástica, sobre essa questão da forma como eu vejo o mundo. E aí tem uma senhora com uns óculos e o texto diz o seguinte:
A armação é como o mundo te vê. E as lentes são como você vê o mundo. Então, nós nos expressamos, aqui nós temos alguns portadores de óculos, tá? Temos uma armação, e a armação é como o mundo te vê. E nós queremos, de alguma forma, nos apresentar para o mundo com essa armação. A gente vai para uma ótica e fica 3 horas escolhendo a armação, e põe, e tira, e põe espelho, aquela coisa toda, tá? E porque a gente quer se apresentar bem, e é assim que o mundo nos vê, através da armação que a gente usa. Mas tem essas outras lentes, tá? Tem umas lentes, tem essa outra dimensão, que é isso que interessa para a filosofia em grande parte. Não a armação, isso é como me vê, também é importante, mas, sobretudo, as lentes que eu uso, que tu usas para ver teu, teu mundo, para ver a tua história, para ver o teu passado. E é nessas lentes que nós trabalhamos como psicólogos. Nós, psicólogos, além de sermos pediatras, isto é, tratamos a criança ferida, abandonada, que está em cada um de nós. Eu digo que lá no nosso consultório a gente só atende crianças, tá? Crianças de 40 anos, 40, crianças de 50, crianças de 60 anos, tá? Então, nós somos pediatras, nós somos oftalmologistas, nós trabalhamos com visão, certo? Como as pessoas, como nós vemos o mundo. Obrigado, professor Drayton. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui conectados conosco. Antes de dar a fala final e o professor fazer o encerramento, quero lembrá-los que nos nossos perfis da Inspirare, Clínica de Saúde e Bem-Estar, nós vamos divulgar depois um resumão da fala aqui do professor, bem como o link dessa live. Vamos organizar no blog a lista dos 10 livros sugeridos pelo professor Drayton na live, então acompanhem ali. Também deixo o convite para vocês, quem quiser se inscrever na nossa newsletter Inspirare, que neste mês de maio vai ter a temática da saúde mental. Todos os nossos conteúdos, seja no Instagram, no grupo da Slow House e nas plataformas, a gente vai falar, a tônica principal vai ser sobre saúde mental. Vocês são convidados a acompanhar os nossos conteúdos. Queremos agradecer a cada um de vocês que nesse sábado, às 11 horas, se reuniram aqui com a gente para conversar, filosofar, aprofundar conhecimento a partir do tempo e também dos estoicos. Passo então a palavra para o professor Drayton para o encerramento e depois para o Rodrigo. Da minha parte, meus queridos e minhas queridas, foi uma grande alegria, um grande prazer estar com vocês. Isso para mim é vida, não é tempo, né? Isso é vida vivida intensamente, pela temática que não é uma temática externa a mim. Eu não vou mostrar para vocês o entorno aqui da minha biblioteca para ver os livros que estão à direita e à esquerda no chão. São os livros sobre essa temática. Eu vou dar um curso na semana que vem sobre filosofia e autocuidado na PUC. Então, eu estou aí há 2 semanas só envolvido com isso. Não são coisas exteriores externas a mim, são coisas que realmente me tocam. E aí eu sou um privilegiado por poder falar sobre essas coisas. E, além disso, falar com pessoas tão queridas que eu conheci, algumas mais recentemente no curso de psicologia da PUC, outras no direito, e partilhar a vida com vocês, e partilhar a vivacidade, a vida palpitando em vocês, jovens que estão aqui, né? Eh, e mesmo os que não são tão jovens, porque a juventude não é uma questão meramente cronológica. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar com vocês. Aqui eu acho que se nós estivéssemos presencial, teria um bom tempo de palmas, né? Muito obrigado, professor Drayton. Eu agradeço a ter topado o convite, ahn, por ter nos brindado imensamente aqui também com tantas reflexões, com tantos conhecimentos e, e por agora, ao final, ter destacado esse elemento especial
da força das pessoas que estão aqui com a gente, né? Então, com certeza, essa manhã de sábado se torna muito especial. Se viver bem também é se encontrar com os outros, né? Também é esse encontro com o outro. Esses, para mim, foram momentos muito bem vividos, podendo serem compartilhados com todos vocês. Ah, fica o convite para continuar nos acompanhando nas redes, podem entrar em contato se quiserem tirar alguma dúvida. Muito obrigado pelo encontro e desejo a todos vocês um bom final de semana. Obrigado, igualmente.